Seguimos aqui com a estrutura da nossa cama. Ó, fizemos uma estrutura ali bem legal, bem forte, com um senhor parafuso ali. Ó. E tem duas bases que estão fixadas na chapa do carro, bem seguro mesmo essa cama aí. E tudo isso daí vai estar dando apoio ali para nosso banheiro. Temos uma porta surpresa ali. E aqui a pauleira de sempre. Seguimos com o progresso. E uma vez que a gente termina o esqueleto de uma das partes da cama, a gente abre uma porta do banheiro, por onde vai ser guardado o porta-pote. E como essa área vai estar em contato com a água, eu dou uma boa isolada com silicone, para não danificar a madeira. E aí vocês podem ver a caixinha que a gente fez. O acesso dela é pelo banheiro e ela mesmo tá embaixo da cama. E por aí a gente vai guardar o nosso porta-pote quando ele não estiver em uso. Quando a gente quiser tomar banho, ele fica guardadinho ali. E aí a parede do banheiro já começa a ganhar um acabamento e já começa a mudar um pouquinho de cara. E uma vez que a gente termina a caixinha do porta-pote, a gente adiciona essa tampa na cama, que vai ser uma cama, banco, baú. Essa madeira foi bravamente cortada na Tico-Tico bateria. None of those things, 24/7 true loving. E o próximo lado que a gente começa a atacar é começar a dar um acabamento às paredes do banheiro. E a gente decide cobrir as paredes com PVC pela questão da facilidade. Durante a pandemia foi muito difícil encontrar vários materiais que a gente precisou para a obra, e esse foi um dos materiais mais fáceis de ser encontrado aqui na situação que a gente está vivendo. Muito provavelmente existem outros materiais que são mais resistentes, podem durar mais, mas para o uso que a gente vai dar para a van e dentro do contexto que a gente está vivendo, a gente decidiu por cobrir as paredes com PVC e isolar bem as esquininhas para que não entre água nessa madeira. E nessa ducha, outra coisa que a gente decide instalar também é adicionar uma tira de LED ao redor dela, deixar bem iluminado quando a gente estiver se duchando das montanhas do mundo. Nessa camperização, as coisas vão acontecendo em paralelo e nós seguimos também com pequenos avanços da cama. 1/3 da cama está pronto, a gente segue depois para fazer uma outra parte da cama, que vai ser uma cama banco, e aí no meio vai entrar uma mesa, então nós temos ainda 2/3 de cama pela frente. Esses furinhos da tampa são para evitar condensação, e para proteger essa cama a gente já começa a pintar ela de branco. Então partiu começar a medição da segunda parte da cama. Começa o processo de medição, cortar pau a pau, para um dia ter algo que possa lembrar uma cama. A gente usa estratégia parecida com o outro lado. A gente tem duas bases, 2 pontos que vão fixados na chapa do carro,
para dar uma segurança maior de que essa cama vai ficar estável por bastante tempo. Dentro desse pedaço da cama tem um espaço muito importante que vai ser utilizado para guardar o depósito de água. E o depósito de água, além dele ser grande, quando ele estar cheio, ele é muito pesado. Então, essa cama realmente tem que estar bem sustentada, porque o que vai ter dentro dela é bastante peso. E aí a gente prossegue, a equipe, cortando pedaço por pedaço do que vai compor a nossa caminha. Vamos fazer a cama da forma como nós fizemos, porque o departamento de projetos da nossa equipe acha que é mais leve, ao invés de fazer chapas inteiras de madeira. E aí vocês podem observar então as duas partes da cama e também a pintura da parede, que já começa a dar outra cara a essa casa. E aí a cama já com tampa e com a entrada de ar para evitar condensação. E a parede também começa a ganhar outra cara. E um protótipo da parte do meio para completar as 3 partes dessa cama. A cama já está bem encaminhada, mas ainda tem muita obra pela frente e muito trabalho que envolve madeira. O próximo passo começa a ser pensar em formas de cobrir as paredes para começar a dar um acabamento melhor para as janelas. O desafio nessa parte é aproveitar o material que a gente já tem, tentando não desperdiçar madeira e não tendo que comprar madeira que possivelmente vai gerar mais resíduos nessa obra. Não gerar lixo e não desperdiçar material é sempre um dos princípios que a gente tem em mente. Então nós temos que aproveitar todos os restos de madeira que a gente tem para tentar cobrir essas paredes. Esse é um pequeno progresso da obra que a gente tem para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gostaríamos sempre de agradecer a todas as pessoas que seguem e acompanham com muito carinho as aventuras da nossa camperização.